Um dos maiores nomes da engenharia eletrônica no Brasil. Ele era pesquisador 1A do CNPq, que é a classe mais alta, né? Ele tem projeção internacional relevante, né? Uma alta capacidade de produção acadêmica e orientações. Desaparecido há mais de um mês, depois de fazer uma trilha aos pés de um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. A própria pista não tem nenhuma câmera também que mostre o que aconteceu. A nossa experiência nos consegue achar as pessoas facilmente ali, em 3, 4, 6 horas, então é um caso realmente bem comum. Familiares e amigos do professor Antônio Petraglia buscam respostas para o que pode ter acontecido. Por que o rastreador que usava na carteira foi desativado e ativado 4 dias depois do sumiço? A gente ficou bastante impactado. O fato de estar ainda desaparecido, né? Ninguém encontrou, deixa todo mundo angustiado. Por isso eu disse que pode encontrar hoje ou pode nunca encontrar. Então, uma resposta pra gente horrível, né? De nunca encontrar. Estas imagens são do último aniversário. Antônio comemorava os 70 anos de idade com a família. O professor universitário tinha uma rotina ativa. Ele se dedicou à vida da aula, gostava muito, muita didática, foi paraninfo várias vezes, formou muitos alunos lá. Além de formar uma geração de professores, Antônio se dedicava a pesquisas numa área estratégica. Esse chip aqui que está no meio dessa placa, que foi projetado aqui no nosso grupo de laboratório com a orientação dele. Dentro do celular tem vários chips, computadores, hoje tudo praticamente tem eletrônica integrada ali dentro. Nesta entrevista de 2016, quase 10 anos atrás, o professor defendia que o Brasil fosse mais independente na área de tecnologia. E recebemos de volta o circuito integrado. Quer dizer, é um produto nosso. Hoje tem grandes potências no mundo inteiro disputando o mercado de fabricação de semicondutores. E ele tinha a visão de que a gente aqui no Brasil tinha que ter obrigatoriamente a formação de gente qualificada, mão de obra qualificada para trabalhar com isso. Mas uma doença afetou Antônio justamente no que ele mais gostava. Ele começou a ter dificuldade que a gente gravava as aulas ou dava aula online, né? E ele já estava com uma dificuldade assim, de gravar, de fazer as aulas e já estava tendo uns esquecimentos, assim, de não encontrar as palavras certas para dar na hora de dar as aulas, né? Eu acho que isso é comum com pessoas com Alzheimer também, de se sentirem um pouco frustradas às vezes, no sentido de que queriam fazer uma coisa, queriam conseguir se comunicar de um jeito, mas acabavam esquecendo, tinha um esquecimento aqui ou ali, mas não era nada muito agudo ainda. Aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio deu aulas e fez pesquisas de engenharia eletrônica por quase 50 anos. Era considerado uma das principais referências na área de microeletrônica. Teve que se aposentar em 2021, quando recebeu o diagnóstico de Alzheimer, mas continuou frequentando a instituição, acompanhando a esposa, Mariane, que também é professora universitária. Ficava no laboratório, adorava encontrar os colegas e era uma forma também de se comunicar, né? Sempre que via algum de nós, se aproximava para cumprimentar, né? Então estávamos ali almoçando, ele parava em cada mesa, cumprimentava as pessoas, muito cordialmente, como ele sempre fazia. A doença não tirou a importância que o professor tinha no meio acadêmico. Qualquer coisa relativa à microeletrônica era sempre importante a gente ter uma conversa com ele. Apesar do diagnóstico, Antônio tinha uma certa autonomia. Ele saía todo dia para caminhar, ele movimentava a conta bancária dele. A atividade física ela é fundamental para a pessoa com demência nesse sentido de melhor circulação cerebral, de melhor o trabalho em cima de atenção, de foco, e o exercício então ajudam o paciente a trabalhar essas estratégias para melhorar a memória. Foi no domingo, 12 de outubro, que o professor desapareceu. O idoso passava o dia com a família. Até tinha um evento ali do Dia da Criança, né? Então tinha que dizer o CPF, ele falou o CPF dele. Não estava
nenhum problema de memória, né? No final da tarde, decidiu sair para correr. O professor vestiu uma bermuda preta e uma camisa cinza. Usava um cordão de identificação com nome e telefone. Deixou o celular, mas levou o cartão do banco e um dispositivo de rastreamento. Imagine uma grande teia digital de milhões de celulares, centenas de milhões de celulares pelo mundo inteiro. Ele vai se conectando com esses celulares e ele retransmite essa informação para toda a rede. Depois de sair de casa, no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade, o professor teria corrido quase 4 quilômetros até chegar à pista que dá acesso ao Pão de Açúcar e ao Morro da Urca. Mariane conseguiu localizar o marido pelo rastreador. Foi até o local, mas não deu tempo de encontrá-lo. E daí já estava fechado o portão, eu tive que subir de bondinho, porque eu estava com esperança de atualizar o tag, né? O dispositivo não funcionou mais nesse dia. O ambiente com montanhas, com floresta denso, ele cria justamente uma área isolada em que, apesar do AirTag estar transmitindo o sinal, ele não chega ao aparelho. Então ele fica como que cego, não conseguindo encontrar a localização da pessoa ou do objeto. Este vídeo mostra o momento em que o professor chegou. Ele parece cumprimentar uma pessoa na entrada. Essa imagem da porteira, que seria a última imagem que a gente tem dele entrando, e não mostra ele saindo em nenhum momento. O professor Antônio foi visto pela última vez neste ponto, logo após concluir a trilha, que é considerada acessível para todas as idades. Inclusive, o aposentado conhecia bem esse trajeto, já tinha feito pelo menos umas 5 vezes. Todo o percurso leva em média 40 minutos e o final dá acesso ao Morro da Urca. Existem 3 formas de deixar o local: pelo Morro da Urca, em direção ao bondinho do Pão de Açúcar, de volta pela própria pista ou por uma trilha paralela que sai na Praia Vermelha. Todo esse trajeto, principalmente nesse início, bem ao lado, a gente vê as pedras e o mar bem próximo aqui da trilha. Porém, Pedro, existe proteção durante todo o caminho. E o seu pai, por ser uma pessoa muito cautelosa, você acredita que não teria se arriscado? Não teria passado por aqui. E além de que existe essa proteção e logo em seguida tem a parte das pedras e da folhagem, né? Então teria até algum indício de que se ele tivesse caído por aqui. O corpo de bombeiros foi acionado e logo começaram as buscas pelo professor. A gente utilizou montanhistas que foram locais de difícil acesso, que nem os drones que nós utilizamos podiam chegar muito próximo ali, então locais de vento muito forte, de muita vegetação alta. Eles fizeram uma busca minuciosa ali em algumas regiões. Um posto avançado foi montado para vasculhar o terreno. Drones e câmeras térmicas foram usados. A pista ficou interditada por 2 dias seguidos. Além disso, a gente empregou cães com múltiplas especialidades de faro, que são muito assertivos e muito experientes nesse tipo de busca. Não é a nossa realidade trabalhar nessas circunstâncias. Pedro visita o local todos os dias. Tenta refazer o caminho na esperança de encontrar novas pistas. Um casal teria visto ele subindo aqui, sentando no banco, isso por volta de 6h10, 6h15. O horário já estava começando a escurecer um pouco, então decidiram descer novamente, mais 5 minutos de volta, então nesse período de 10 minutos ele já não estava mais aqui. Outras testemunhas também disseram ter visto seu pai? Sim, então depois desse casal, a gente acredita que ele tenha descido a trilha, porque uma nova testemunha viu ele caminhando em direção à saída, já mais perto da saída, por volta de 17h40. Também foram feitas buscas no mar. O risco no mar, né, ele é muito presente, principalmente à noite, ele aumenta muito pela baixa visibilidade que a gente tem naquela região ali. Você tinha feito recentemente essa trilha com seu pai? Sim, eu tinha feito com ele no início do ano, em janeiro, e a gente fez exatamente esse percurso. Subimos até o topo do morro e depois descemos a trilha novamente e seguimos. Até agora não foi encontrado nenhum sinal de que o professor teria de fato se afogado. Nem os pertences que Antônio carregava foram localizados. Existem casos, raros, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo,
né, de pessoas que acabam se afogando, são levadas para longe ali da região da costa, né, e muitas vezes acabam não aparecendo. 4 dias depois do desaparecimento, o rastreador usado pelo professor teria sido ativado numa outra área turística, a poucos quilômetros da pista, conhecida como Mureta da Urca. Logo que atualizou, ele foi com os bombeiros para a região e não encontrou nada. A gente não sabe se atualizou errado, porque não funciona direito por lá. Existe uma grande chance de que ele tenha conseguido sair, nenhuma câmera pegou, foi ajudado por alguém. A polícia teria recebido informações de que Antônio foi visto no centro da cidade, mas os relatos não foram confirmados. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros informou que continua com as buscas. Os amigos de Antônio ajudaram a espalhar cartazes pela cidade. Fiquei muito preocupado, né? E aí a gente, de lá até aqui, né? Tentamos ir dando o suporte necessário, né? A falta de uma resposta para esse mistério transformou a vida dos familiares. Se ele tá, enfim, de repente até na rua, sozinho em algum lugar, e a gente não tá podendo chegar e ajudar ele, ter ele de volta, é o que nos dá mais, mais dificuldade, né, de continuar a vida sem ter uma resposta concreta, né? Tô tomando remédio, assim, para acalmar, né? Senão eu choro. Porque a pior coisa é a gente nunca saber o que aconteceu, né?